A cruz era o nosso lugar. E Jesus tomou o meu e o seu lugar para que a gente tivesse vida. Ele morreu para que eu e você pudéssemos viver uma vida plena dele e nele. E essa é uma noite de alegria. Aí você pode me dizer, mas pastora, como pode ser uma noite de alegria? Se ele sofreu e chorou, porque o próprio Deus declarou que agradou muito moê-lo naquela cruz, porque ele sabia que através da dor dele, através do sofrimento dele, eu e você teríamos vida. Então a cruz é um lugar de morte e um lugar de vida. Amém, igreja? E essa é uma noite de festa. Isso Davi pode celebrar. Ele vive. Amém? Nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Já quero dar as minhas boas-vindas e pedir, você que é um convidado, você que está nos visitando pela primeira e segunda vez, levante sua mão, dá um sinal. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês que são de casa, podem aplaudir o nome do Senhor pela vida de cada um. Aleluia. Fique com a sua mão levantada. A conexão vai te dar uma lembrancinha. Dentro dela tem um papel que você pode preencher. Tem até doce, olha que legal. E uma caneta. Esse papel você preenche e dá pra gente, mas a caneta é sua. É uma forma da gente dizer que você é muito bem-vindo aqui. E eu quero também agradecer a Deus pela vida de cada crente que está nesse lugar. Quinta-feira, dia de trabalho, e você conseguiu vir à casa do Pai. Isso é muito bom, para a gente celebrar a vida de Jesus. Quero continuar o nosso culto. O culto hoje numa programação muito especial, adorando ao Senhor com as nossas ofertas, porque nós vamos ministrar a palavra e depois participar juntos da ceia do Senhor. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E nós aqui da Koinonia, queridos, não abrimos as portas para pedir a você nada. Nós que compreendemos o ensino do Senhor de ser generosos, é que sempre ofertamos na casa do Pai. Você é o nosso convidado, não precisa ofertar, mas se quiser, você deve fazer com alegria. Se no teu coração tem alegria para fazer, a sua oferta é muito bem-vinda, pois Deus ama a quem dá com alegria. Este que está alegre aqui é o Davi. Se você não o conhece, eu quero te apresentar. De vez em quando ele sobe por aqui, mas ele está na casa do pai dele. Amém, igreja? E todas as crianças aqui são muito bem-vindas, com laudo, sem laudo. As crianças estão na casa do Pai, e aos pouquinhos elas vão crescendo e aprendendo a se regular. Nós temos várias formas de contribuir. Vai aparecer no telão um código atrás da sua cadeira. Se uma dessas crianças não tirou, Davi tirou um bocado, tem nada, eu recolo. Tem o código do QR Code, nós temos maquininha, nós temos os nossos irmãos com a salva. As formas são inúmeras de você ofertar, mas existe um sentimento que tem que haver, com alegria. Faça isso. Eu fiz um voto ao Senhor de todos os dias ofertar. Foi no começo do ano, o pastor propôs a gente, e eu fiz um voto: Senhor, nunca mais eu virei à igreja sem trazer a minha oferta. Me ajuda eu ter oferta, Deus, depois do dia 20. E Ele tem me ajudado. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Mesmo que você não possa ofertar, coloque isso no teu coração. Pai, nós amamos ser generosos e contribuir com a tua casa, com a obra, com a tua obra.
Eu peço agora uma bênção especial na vida de cada um que vai ofertar, os que também não podem por algum motivo. Nós cremos, Pai, que Tu é Deus fiel, Tu é Deus que provê, e a nossa confiança está em Ti. Abra as janelas do céu sobre este lugar, Pai. Nós ministramos prosperidade sobre a vida do Teu povo, porque Tu é um Deus próspero. Nós ministramos portas abertas de emprego, nós ministramos crescimento, sabedoria, como bons cuidadores daquilo que o Senhor nos dá. Pai, abençoamos o Teu povo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus, amém. Contribua na casa do Pai. O favor de Deus te alcance, que a graça do Senhor chegue à tua casa, amém? Abra sua Bíblia no texto principal da casa de Deus, aquele que você que veio na escola bíblica decorou. Crianças podem sair. Bom culto, Deus convosco. Hoje tem ensaio para domingo. Pastora, eu nunca ensaiei, vai lá. Ministério Infantil faz milagre, até você que nunca cantou. Ensaio para apresentação de domingo. E aí eu tenho que lembrar, né? Domingo pela manhã, já vou dar um spoiler aqui, a gente vai fazer um teatrinho. O jumentinho, o coelho e o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu te dou uma balinha se você descobrir quem vai ser o jumentinho. Você, eu ouvi. Mas só neste dia, irmãos, e somente pela manhã, vocês vão poder me chamar de jumentinho. E a partir do meio-dia, tomarei como ofensa. Venha na EBD às 10 da manhã, vai ser um teatro lindo para as crianças. E nós vamos celebrar a Páscoa com elas também. João 3,16 é o versículo que nós sabemos de cor desde que a gente estava na EBD criança. E aí eu peço para colocar a versão dele aqui, pode ser na NAA ou na Almeida Revista. Deixa eu ver se é a versão que eu mais gosto, porque eu gosto muito da NAA, mas aquela versão antiga da tal maneira, é essa aí que eu gosto. Você pode ler comigo, abrir sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta. Se você é dos mais moderninhos, pode deixar ela ligada. A maneira com que você lê a Bíblia, o instrumento que você usa, não altera muito. Vamos ler juntos comigo? Igual fazia na escola, quando a professora mandava ler todo mundo junto e você não lia. Deus viu. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus... uma tal maneira. Essa tal maneira é porque não houve essa tradução para que Deus
dissesse para mim e para você o tamanho do amor dele por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? Será que a gente consegue compreender a dimensão desse amor? De enviar o seu próprio filho, seu filho unigênito, para morrer por mim e por você? Olha, irmãos, eu sei que isso não parece muito assim, pentecostal gospel, mas se a humanidade dependesse de eu, Ana Cláudia, enviar meus filhos para morrerem por alguém, eu sinto dar uma notícia: todos pereceriam. Eu não, pastora, achei que a senhora fosse bem crente, sou bem bastante crente, gente, mas eu não mandava não, ia todo mundo perecer. Mas Deus, ao contrário de mim, e aleluia por isso, graças a Deus, lá no Éden, onde eu e você escolhemos desobedecer, escolhemos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se sou eu ia pegar o fruto da vida para viver bem muitão, ia dar tudo errado, gente, ia dar tudo errado, ia estar eu viva, velhinha, dizendo para Deus: mas eu comi da árvore da vida, não posso morrer. Mas Ele disse que a gente morreria se experimentasse, e na pessoa de Adão, na pessoa de Eva, mais Adão do que Eva, não é, amadas? É verdade, as que mais gostam de dizer isso, disseram em bom tom, é verdade, porque onde estava Adão, quando Eva comeu? O pastor Daniel, que gosta de fazer piada, disse que ela só comeu, porque a cobra disse: emagrece. Aí ela disse: eu quero tuas. Mas ao contrário disso, a serpente conseguiu dizer as verdades, né? Meio que enganando a mulher, e a mulher foi enganada e deu também a seu marido, que se um é enganado o outro vai também, e todo mundo lá no Éden, nós caímos. E havia uma sentença de Deus que se você comesse, você morreria. E de fato houve uma morte. Lá espiritualmente nós fomos desconectados do Pai. Mas já lá no Éden, no começo de tudo, havia previsão de uma cruz. Porque lá o amor de Deus já existia por nós. Ele jamais planejou que eu e você fôssemos desligados dele. Ele nunca quis um afastamento que o pecado causa. Por isso Eva e Adão se esconderam atrás de peles de animais, fazendo o primeiro sacrifício feito por Deus, um sangue de um bichinho derramado, para que cobrisse a minha vergonha e a tua vergonha. Foi lá no Éden que esta cruz se apresentou, numa promessa de que viria o filho de uma mulher e pisaria na cabeça da serpente, e por causa desta cruz, eu e você fomos reconectados ao Pai. Por causa desta cruz, nós somos religados a Ele. A proposta do diabo era um distanciamento eterno, porque é isso que o pecado faz, nos separa de Deus. Mas aí, há um pouco mais de 2000 anos atrás, um menino nasceu, despiu-se da sua glória, despiu-se da glória de ser filho de Deus, para vir a este mundo, sujar os pés na poeira, chamar 12 homens, aturar as suas ideias tão contrárias ao ensino dele, ensinar o que é amor, ensinar o valor do perdão, ensinar o caminho de volta ao Pai. Obrigada, Jesus. Se não fosse Jesus, o que seria de mim e de você? O que seria de nós se não fosse a obediência de Jesus? E ele cresceu, começou o seu ministério, e junto daqueles homens, de que eu não sei se você escolheria, Pedro, tão impossível, né? Existe a palavra, gente? Acabei de inventar. Impossível? Eu sabia, só estava testando vocês. Eu ia dizer que ele era impossível também, mas tá bom.
daqueles que primeiro fala e depois pensa, daqueles que resolvem as coisas, daquele jeito que você era, lembra? Quando você era antes de Jesus, que se o vizinho varresse o lixo para frente da tua casa, tu riscava a faca no chão, tu lembra disso? Lembra não? Se alguém te cortava no trânsito, um dos dedos, sem ser o polegar, lembra? Não, porque isso é passado, se apresenta, não. Mas o Pedro que viveu em nós encontrou Jesus. O Tomé que habitou em nós, que não conseguia crer, encontrou Jesus. E aqueles homens protagonizaram a história mais linda de todos os tempos. E na semana em que Jesus foi crucificado, ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho emprestado. Certo que era zerado, né? Jesus também gostava do carro zero. Aí, Wendel. Pegou emprestado um jumentinho que não tinha sido montado. Foi celebrado, jogaram panos, palmas, né? Folhas, árvores, sei lá, as folhas, o nome da folha. Meus vizinhos têm no corredor. Eles prendem na janela essa semana. Ramos. E penso, não sei se Jesus sabia, mas aqueles mesmos que estavam celebrando a entrada dele em Jerusalém, gritariam poucos dias depois: crucificam. Mas Jesus entrou, celebrou a ceia, depois com os amigos, lavou pés e foi para o jardim do Getsêmani orar. Lá, a traição já havia sido selada e Judas, com um beijo, sinalizou quem era ele. Jesus era tão parecido fisicamente ou humanamente com todos que ele precisava dizer: o Nazareno, eu vou mostrar quem ele é. Mas quem que é? Eu vou mostrar quem ele é. Vou dar um beijo nele. E esse beijo que as pessoas chamam do beijo da traição, foi traição só por parte de Judas. Porque o próprio Cristo, quando Judas se aproximou, de que ele o chamou? De amigo. Porque Jesus não deixa de ser quem ele é. Ele continuou sendo amigo. E nos ensinou a todo momento lições de que a gente não é o que o outro se mostra a nós. E ele recebeu esse beijo do amigo e ali foi levado para ser julgado pelo meu e pelo seu pecado. Veja que a ordem é sempre o meu e o seu, não o seu e o meu. Porque quem sobe aqui, irmãos, precisa ter a consciência de que é nossa responsabilidade de quem ensina, depois a do outro. Por causa do meu pecado e do seu pecado, ele foi julgado. Acusaram por inveja, a Bíblia diz, e ele foi levado à cruz. E ao contrário do que a gente às vezes aprende, de que a dor que ele sofreu maior foi na cruz, os espinhos, os cravos. Mas a maior dor não foi no seu corpo físico, querido. Porque sobre aquele homem, estava o pecado do mundo inteiro. Todas as mazelas que eu e você fazemos, toda a humanidade. Aquele homem carregou todos os pecados do mundo. Consegue imaginar que dor? Foi tão grande que ele suou o suor junto com o sangue. Uma dor que não tem medida, a dor da angústia. E sabe qual é a maior dor? Não é a dor de cravar chicotes nas suas costas com pedaços de osso, que quando tirava a pele junto. Não foi a coroa de espinhos, não foi nem os pregos que tanto doíam, mas foi o abandono do Pai naquela hora. Porque não se engane, Jesus naquele momento não sentia o apoio do Pai.
Porque se alguém sobe numa cruz e Deus está dizendo: vai filho, eu te ajudo, você consegue, vai, cumpre, ele teria o espírito renovado. Mas ali ele foi deixado sozinho, para que sentisse toda a dor, por mim e por você. E a palavra do Senhor diz que quando ele agonizava na cruz, ele perguntou ao Pai: por que me abandonaste? Você consegue imaginar o pecado do mundo inteiro na conta de um homem inocente? Toda violência, todo assassinato, todo abuso, toda mentira, todo engano, toda perversidade que começou lá no Éden sobre um homem. Consegue imaginar tamanha escuridão? A alma daquele homem era um homem. E não se engane, eu não chamei você aqui para te emocionar. Não deixe que minhas lágrimas te emocionem. Porque a cruz de Cristo não é sobre emoção, é sobre decisão. Ele morreu para salvar você. E você precisa escolher esse caminho. Porque Ele não é só o nosso Salvador, Ele também é nosso Senhor. E o Senhor é dono. Se Ele for o dono da sua vida, um dia você vai encontrar com Ele ressurreto nos céus, glorioso, não mais com os pés sujos de poeira, não mais com as mãos sim, com cravos, lá o buraquinho, para que eu e você lembremos disso. Um Jesus glorioso, de volta à glória que sempre foi dele, do Filho de Deus. O Filho de Deus veio por amor a mim e a você. Que tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E quer saber? Ele está aqui. Deus está aqui. E quer saber algo muito maior? Deus está dentro de você. Aquilo que aconteceu na cruz não pode acontecer com você, porque o Espírito Santo agora habita dentro de nós. Jamais você vai passar algum momento de angústia sozinho, porque o próprio Jesus, quando subiu, disse: ei, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e Ele vai estar com vocês todos os dias, nos dias bons e os dias ruins, nos dias de sorriso e dias de lágrimas. Ele é contigo. O nome dele é Emanuel, um Deus conosco. Esse é Jesus, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E se está te faltando paz, deixa eu te apresentar Jesus, o príncipe da paz. E como eu posso senti-lo aqui. E é isso que na ceia do Senhor a gente vai fazer. Eu quero convidar os nossos obreiros. Você vai permanecer sentado, para você pegar o seu pão e o seu cálice. Ele foi ferido e moído em nosso lugar. Isso que as meninas dançaram lindamente. A cruz era o meu e o seu lugar. Você vai receber o seu cálice, o seu pão, o seu vinho. Vai permanecer sentado. E peça ao Senhor para te ajudar a examinar dentro de você. Se você é de outra igreja e está nos visitando, cadê Felipe? Isso. Se você é de outra igreja e está nos visitando, é batizado, sei conosco. Pastor, eu nunca fui batizado, então não sei não. Mas participe dessa festa. Esse corpo que foi ferido na cruz por mim e por você. Esse sangue que foi derramado para perdão do pecado. Ele morreu para perdoar o meu e o seu pecado, para de novo nos reconectar com o Pai. Na hora da morte dele, havia um véu no templo. Olhe para mim, um véu muito bem feito, de um tecido muito firme, que nessa hora, na hora que ele morreu e foi crucificado, esse véu se rasgou de alto a baixo, porque havia um lugar que nós não poderíamos entrar, o Santo dos Santos.
E quando ele rasga esse véu, o próprio Deus, de cima para baixo, para não dar nem opção de dizer que foi de baixo para cima, que foi um homem rasgando, foi uma mão de cima para baixo. Ele estava querendo dizer: ei, acabou a separação que existia. Com o sangue de Jesus derramado na cruz, eu e você fomos lavados do nosso pecado. E já não há mais nenhuma condenação. Por isso ele disse: ei, toma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Se você examinar e encontrar alguma coisa errada aí, um acidente na vida do cristão, acontece. O pecado é acidente. Peça perdão agora, o Espírito de Deus está aqui. E Ele quer que você participe. Esse pedaço de pão é o corpo dele que foi moído por mim e por você. Ele disse: faça isso em memória de mim. Faça isso. Ele partiu o pão e foi dando aos seus discípulos, momentos antes de ir para aquela cruz. Este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Que foi ferido pela Maria, pelo José, pela Cláudia, pelo Daniel, pela Elaine, pelo Gustavo, pelo Gedson, pela Mara, pela Marla, pelo Janilson. Este é o meu corpo. E foi partindo e dando aos discípulos. Depois, o vinho, o suco da uva. Este é o meu sangue. E ele deu um nome, o sangue da nova aliança. Nós temos uma aliança com ele. Nós temos uma aliança com ele, igreja. Bendito sangue. Bendito sangue de Jesus, que me limpou e me fez limpinho. Bendito sangue de Jesus, que carimbou o meu passaporte para o céu. Bendito sangue de Jesus, que é suficiente para perdão do meu e do seu pecado. Bendito sangue de Jesus, que de novo costurou a minha ligação com Ele, a sua ligação com Ele. Foi o sangue de Jesus que te reconectou ao Pai. Foi o sangue de Jesus que abriu a cortina para o Santo dos Santos. E agora a gente está aqui na casa do Pai, fazendo em memória para que a gente não esqueça. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. O trono está cheio. Mas um dia ele vai se levantar daquele trono e voltará para buscar uma igreja lavada no sangue dele. Quando ele voltar e chamar o seu nome e o meu nome, que está escrito no livro da vida, se apresentará o Gustavo, banhado no sangue dele. Se apresentará a Maria, banhada no sangue dele. E quando Deus olhar para Clarice, primeiro vai ver as vestes limpas, lavadas pelo melhor sabão do mundo. Foi o sangue dele, igreja, que escreveu o meu nome e o seu lá. Fazer isso em memória de mim. Você que recebeu o seu cálice, o seu pão, fique em pé. Nós vamos cantar, celebrar porque Ele vive. Porque Ele vive. Porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. Porque Ele vive, você pode viver também uma vida em abundância. Foi isso que Ele prometeu, para que tenham vida e vida em abundância. Agradeça esse sangue derramado. Feche os teus olhos. Este corpo foi ferido por mim e por você. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque Ele Jesus! posso crer no Canta, igreja.
uma vez isso. Cante com todo o teu vigor. Você pode crer na restauração. Você pode crer no perdão. Você pode crer. Creia nesse tal amor. Porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Seu filho amado para morrer na cruz, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Participe do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus. Sente-se glorificando e agradecendo o nome do Senhor. Oh!
Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Oh, vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como rei. Não era de rubim ou diamante, mas era feita só de espinhos. Tratar um rei dessa maneira, e por que fazê-lo
jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou, e assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, e ele só perguntou, e em alta voz
queridos, a paz do Senhor para todos vocês. Isso aconteceu numa quinta-feira. Isso aconteceu. E haverá algo no domingo. Eu quero convidar a todos vocês para poderem participar desse grande momento que acontecerá. Os soldados permanecerão aqui até domingo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos aqueles que creem. E aqueles que creem digam amém. Está encerrado, irmão, em nome de Jesus.